Aleluia, glória a Deus. Sejam muito bem-vindos a mais um programa, A Palavra de Deus na Minha Boca. Aleluia. Neste dia, nesta hora, quero convidar a todos a juntarem-se a nós. Vamos juntos adorar o Rei da Glória e clamar e crer que os rios do Senhor fluam sobre nós. Aleluia. E que sejamos cheios, aleluia, aleluia, que o seu Espírito flua em cada um de nós, aleluia. Independentemente do lugar, que o seu Espírito flua, aleluia, aleluia, e que todas as barreiras caiam por terra e o seu Espírito flua, aleluia, aleluia. Onde você estiver, vamos juntos declarar: Senhor, seja bem-vindo, aleluia. Fluam, Senhor, os teus rios sobre nós, aleluia. Toma o teu lugar em nossas vidas. Toma o teu trono, Senhor, em nossas vidas, aleluia. Aleluia. Obrigada, Senhor, pelo fogo do teu Espírito sobre nós, Senhor. Nós cremos, por isso nós falamos, aleluia. Oh, aleluia, seja bem-vindo, Senhor. Tiramos, ó Deus, nossas sandálias. Nós buscamos, Senhor, Tua graça, buscamos, Senhor, Tua presença. Buscamos, Senhor, ser cheios do Teu Espírito, aleluia. Se salmodiarmos, nós seremos cheios do Teu Espírito, aleluia. Oh, se Te louvarmos, se cantarmos cânticos espirituais, seremos cheios do Teu Espírito, aleluia. Seja bem-vindo, Senhor, e enche-nos. Enche-nos até transbordar, aleluia. Oh, aleluia. Obrigada, Senhor, pelo fogo do Teu Espírito. Nós buscamos a Ti, Senhor. Oh, nós buscamos Tua justiça. Nós buscamos o reino, aleluia. Aleluia. Oh, obrigada pelo fogo do Teu Espírito, Senhor, aleluia. Aonde há um coração quebrantado e contrito, aumenta o fogo do Teu Espírito, Senhor, aleluia. Buscamos, Senhor, Tua graça, aleluia, seja bem-vindo. Que flua sobre nós, Senhor, a vida, aleluia. A própria vida, Zoe, aleluia, aleluia. Tiramos, Senhor, nossas sandálias, Pai, aleluia, aleluia. Tiramos, Senhor, nossas sandálias, Senhor, aleluia. Senhor, abrimos mão do orgulho, Pai, aleluia. Oh, damos as boas-vindas ao fogo do Teu Espírito, Senhor, aleluia. Revela, Senhor, o Teu manto. Nós buscamos a revelação do Teu manto, aleluia. Buscamos, Senhor, Tua graça, a Ti nós buscamos, Senhor. Fluam os Teus rios sobre nós e sobre as nações, aleluia. Fluam, Senhor, os Teus rios sobre nós e sobre as nações, aleluia, aleluia. Revela o manto do Teu poder sobre as nações. Fluam rios, fluam rios. Eu já tirei as minhas sandálias. Revela o manto do Teu poder sobre as nações.
as minhas sandálias revelam o manto do teu poder sobre as nações. Fluam rios, fluam rios. Eu já tirei as minhas sandálias, revelam o manto do teu poder sobre as nações. Fluam rios, fluam rios. Eu já tirei as minhas sandálias, revelam o manto do teu poder sobre as nações. Aleluia. Fluam rios, fluam rios. Eu já tirei as minhas sandálias, revelam o manto do teu poder sobre as nações. Aleluia, 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 aleluia. Teu amor e toda a tua paciência, todo o vigor que nós recebemos na tua palavra por meio do teu Espírito. Tu disseste: na casa do meu Pai há muitos lugares. E essa é a nossa esperança, de que fizestes um lugar para aqueles que em ti confiam. Essa noite eu oro que o Senhor abra o entendimento do teu povo para compreender as Escrituras. E que todo espírito de trevas possa ser, ó Deus, silenciado, de modos que aquilo que é verdade não seja mais afastada do teu povo. Antes, porque tu propusestes regenerar para ti um povo nascido na verdade, nascido pela palavra. Toda oposição, toda contrariedade do teu espírito nessa noite seja quebrada. Eu declaro nessa noite nulo e rendido, paralisado toda a manobra do diabo, todas as algemas de Satanás, que vêm mantendo o povo afastado da realidade em Cristo. No nome de Cristo Jesus de Nazaré, declaramos que não seremos confundidos, nós o que queremos. No nome de Cristo Jesus de Nazaré. Amém. Glória a Deus, amém. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nosso programa A Palavra de Deus na Minha Boca. Nessa noite nós estamos prontos para afiar a espada, Iona. Que os rios fluam, mas além de rios fluírem, a Bíblia diz que aonde o rio passar, ele traria a vida. Amém? Então, nessa noite eu quero trazer algo um bocado mais profundo, mais da vida de Deus.
alguns testemunhos no meu espírito sobre aquilo que o Espírito Santo testifica a partir do trono de Deus, amém? E a pessoa que está ao teu lado ou para ti mesmo, creia que o Senhor tem algo mais profundo, algo mais real, algo mais intenso para a tua vida. Glória a Deus. Diz a Bíblia, Ioana, no livro de Tiago, capítulo 3, que todo homem que for apto para guardar a palavra de Deus na sua boca, reter a palavra de Deus em sua boca, esse homem é perfeito. Ainda que assim esteja escrito, ouvimos pregadores, cantores, abrirem as suas bocas declarando que ninguém é perfeito. A pergunta é, quando é que nós nos desconectamos do ministério no altar, que é a oração, o ministério da oração e o ministério da palavra, para agora substituirmos com coisas que contrariam a própria palavra? Sendo assim, se a Bíblia diz, Paulo falou, e ele disse, falo eu como, julgo eu como perfeitos. Diz a Bíblia em Gênesis 17, Abraão anda na minha presença e ser perfeito. Tiago 3, todo homem que guarda a palavra na sua boca, ele é poderoso para ficar de pé, ele é perfeito para fazer o corpo não cair. E ainda assim, homens, supostamente no ministério, ecoam mentiras ou ecoam coisas que são contrárias às Escrituras. E isso deveria chamar a nossa atenção, porque se eu alego que ministro no Senhor, como é possível você ouvir da minha boca coisas que são contrárias ao que o Senhor diz? Glória a Deus. Então, no livro de João, em 1 de João, se nós pudermos ler rapidamente, 1 de João, glória a Deus. Não teremos muito tempo para pegar nas Escrituras ou esperar que você abra todas as Escrituras. Vamos acelerar um bocadinho mais nessa noite. Em 1 de João capítulo 3, no versículo 2, amados. Agora somos filhos de Deus. Agora é em Cristo. Hoje, em Cristo, somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Aleluia. Somos já filhos de Deus, mas ainda há algo por se manifestar. Já somos filhos de Deus se aceitamos o perdão dos pecados, se Cristo habita em nós por meio do seu Espírito, já somos regenerados, nascidos de novo, segundo a palavra, segundo Cristo, que é a semente de Deus. Hoje somos novas criaturas, portanto, somos filhos de Deus, pelo Espírito de adoção. Porém, não é ainda manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, continuando, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. aleluia. Quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Eu quero falar contigo sobre um princípio que está no livro de Hebreus, capítulo 5. Amém? Hebreus, capítulo 5. E que nos permite ter um vislumbre desse capítulo 3, versículo 2 de João. Hebreus, capítulo 5. Amém? Hebreus, capítulo 5, rapidamente. Perdão, eu pudéssemos ler Hebreus 6, verso 4 e 5. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Ponto. Não quero continuar no tema que Paulo falava sobre os renovados ou não para o arrependimento. Mas eu quero te mostrar que Paulo toca nesse tema em função de um princípio espiritual. Ele diz ali em 1 de João 3,2: já somos, se tudo isso é verdade, se já aprendemos em Cristo, então a nossa condição é como filhos de Deus. Porém,
o que havemos de ser ainda não se manifestou. Porém, diz, o que está por se manifestar é provar o dom celestial, tendo sido iluminados, sendo feito participante do Espírito Santo, verso 5, provar da boa palavra de Deus e poderes do século vindouro. Então, existe uma realidade espiritual que ainda, como ele disse em 1 João 3, sendo nós filhos, essa realidade espiritual ainda não se manifesta. Glória a Deus. Como assim, pastor? A Bíblia diz que o ladrão na cruz, 2 ladrões, um escolheu não receber o perdão e o outro, não sabendo, o Senhor lhe prometeu, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Mas, olhando para esses 2 homens, nós vemos que existem pessoas que só são salvas no leito da morte. Foi o que aconteceu com ele. E a única coisa que nós temos ali é a garantia de que ele não vai para o inferno. Porém, nós que somos filhos, nos tornamos filhos, nos tornamos salvos na terra, temos o dia em que Cristo se manifestou a nós, até o dia que Ele vai nos levar, para vivermos como filhos de Deus na terra, mas sem saber aquilo que está ainda por se manifestar. Eu não quero que você se perca. Há pessoas que perguntam, mas depois de aceitar Jesus não era mais fácil Deus nos levar do que aceitar Jesus e depois ainda viver no pecado na face da terra? Depois de aceitar Jesus ainda tem essas lutas. E isso são circunstâncias ou situações pertinentes à nova criatura. Por quê? Um dos grandes sinais de que você realmente foi salvo é que te incomoda o pecado. Não é o pecado do outro, isso é hipocrisia. Quando o pecado do outro te incomoda, o teu não te incomoda, isso é hipocrisia. Amém? Isso é abelhice, está vendo? Ser abelhudo espiritualmente falando. Não. Quando alguém é nascido de Deus, a inclinação dele já não é para a carne, mas é para as coisas do Espírito. Porque ele é nascido do Espírito. Então, o que é do Espírito lhe alegra, o que é do Espírito, ou que não é do Espírito lhe entristece. Podemos sim pecar, falhar, humanamente falando. E a razão pela qual falhamos é o tema de hoje. Porque não nos firmamos na verdade que já é nossa. Nos comportamos nesta realidade ainda como se não fosse. Mefibosete, por exemplo, ele foi alcançado pela graça, mas não se comportou como tal. Quando Davi manifestou a graça, ele confessou a loucura dele, da carne. E a Bíblia diz, o homem que é perfeito, no momento de confessar a palavra de Deus, ele é perfeito. Então Mefibosete era deficiente, não é? Ele tinha aquela falha, a queda da humanidade. E se ele tivesse confessado a palavra era a perfeição que compensaria a fraqueza que ele tinha. Mas agora que a graça se manifestou a ele, ele confessou a loucura da carne dele e ele perdeu o lugar dele. Esse é exatamente o ponto que você precisa de entender para você ser edificado. Eu quero te dizer que o livro de Efésios é chave para que você seja um homem, uma mulher edificada no Senhor. Porque o livro de Colossenses apresenta Jesus como o cabeça da igreja. Mas o livro de Efésios apresenta a igreja como o corpo de Cristo. Logo, Jesus pergunta, dizes isso de ti mesmo ou de ouvir dizer? Porque a maior parte das pessoas não obteve uma revelação por meio do Espírito Santo, como Jesus disse, Pedro, não foi carne nem sangue, mas foi o Pai que te revelou. A maior parte das pessoas navega nas palavras de pessoas que eles respeitam. Só que a pessoa que ele respeita, às vezes também, não é achado no Espírito. É uma pessoa que tem ou exerce alguma influência sobre ele. Mas essa pessoa é carnal, porque nós temos o mago, Simão Mago, alguém que se dizia perante o povo ser um grande poder de Deus. Mas o povo lhe admirava, mas afinal ele era poder das trevas. Então, nós muitas das vezes podemos ter pessoas que nós olhamos, mas essas pessoas têm limites. E se você lhe admira, o limite que você vê nele vai ser o teu limite. E assim sendo, o que acontece? Muitos recebem doutrinas de demônios em função da honra
e do amor que eles sentem por uma outra pessoa. Por isso é que Jesus disse, aquele que ama mais pai, mãe, esposa, esposo, não é digno de me seguir. Por quê? Porque existem coisas que aquela pessoa naquele lugar fala, mas não vem de Deus. Lembremos-nos que a humanidade está em queda. A igreja está em ascensão. O que isso significa? A criação de Adão caiu, destituída da glória de Deus e cada vez mais separado de Deus. Porém, aqueles que receberam Cristo, eles estão a ser de fé em fé, glória em glória, renovados diariamente. Então, nós estamos em ascensão. A Bíblia diz, assim como para nós, enquanto nós aparentemente nos perdemos, ou estamos a perder tempo, e o mundo na realidade parece estar a ganhar, né? Na realidade, eles estão em queda e nós estamos em ascensão. Porque diariamente o Espírito Santo testifica que somos filhos dele. Diariamente o Espírito Santo testifica a nossa herança. Diariamente o Espírito Santo testifica o nosso destino. E então aqui em 1 João 3,2 ele disse: amados, hoje somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto o que havemos de ser. Então eu estou a focar-me nessa noite em abrir um princípio que está lá nas Escrituras, de que há uma realidade que ainda não é manifesta, mas ela já está nas Escrituras. Por exemplo, diz a Bíblia no livro de Atos, capítulo 6, se pudéssemos ler, que existem homens que provaram o dom celestial, foram participantes de Deus, participantes do Espírito Santo na terra. Então, por exemplo, quando se fala da vida eterna, muitos estão à espera que naquele dia que eles morrerem, eles vão conhecer Deus. Mas existe uma realidade já na terra que se manifestou. Somos já filhos, mas ainda não entendemos tudo o que somos ou tudo o que há de ser. Mas há uns que já atingiram certos patamares que outros só vão entender depois da morte. Por isso é que eu disse, existem pessoas que quando aceitam Jesus, só aceitam no leito da morte deles. E então eles saíram dessa terra, aleluia. Mas há outros na terra como Enoque, que não foram logo arrebatados, mas tiveram o privilégio de andar e manifestar e serem participantes de realidades que estão por vir. Então quero te convidar a entender isso. Também quero te convidar a entender isso. Em Atos capítulo 6, aleluia. Atos capítulo 6. Eu gostaria de te trazer um ponto à medida que nós vamos ler isso. Diz assim a Bíblia que no versículo 8, Atos 6, versículo 8. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Cheio de fé, a fé não pertence aos céus, já está aqui conosco. Poder já está aqui conosco. Prodígios e grandes sinais já estão no nosso meio. Não é novidade. Mas depois diz assim: E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertinos, e dos serineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Amém? Ou seja, os religiosos, quando ouvem as palavras de Deus, gostam de disputar conhecimento, disputar doutrina. Isso fala da queda da humanidade. Isso não fala de que você conhece muito. Não, isso fala que você usa Deus como uma plataforma para você aparecer, para você exibir. Amém? Então, se ele fosse astrólogo, ele ia inventar nome de planetas. Ele nunca viu. Mas ele vai falar um monte de coisas, né? Porque parece certo. Então, os temas, os assuntos espirituais provocam sempre debates, não nos homens espirituais. Paulo disse, a um homem de Deus não convém debater. Mas os carnais, como eles não dominam a pessoa, eles partem logo para debates, para tentar provar falhas e assim denegrir a imagem dos outros. Por isso é que os filhos de Belial estão sempre ao redor dos debates. Jezebel pagou filhos de Belial. Aqui também tem mesmo os filhos de Belial que começaram a inventar, como está escrito no Novo Testamento, chama-os falsas testemunhas. No Velho Testamento chama-os filhos de Belial. Continuando a ler, nós vamos dar conta disso, que na Cilícia e Ásia disputavam com Estevão. No verso 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem:
ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Então, o espírito de. Isto aqui é o espírito de Jezebel, que nós vimos também Jezebel quando com Nabote subornar pessoas para inventarem males. Estes mesmos aqui foram os que subornaram no passado os guardas para dizer que Jesus não ressuscitou, que os discípulos roubaram o povo. Então, invenção de males, difamação, calúnia sempre foi uma realidade com que muito se andou a igreja e os santos contra os santos, amém? Então, quando você ouve falar contra a igreja, contra santos, contra o pastor, cuidado para você não se precipitar e dizer é verdade. Não, porque você nem deu conta, porque você nem estava lá, você só ouviu falar e não faz parte da cultura do reino ser fofoqueiro. Faz parte da cultura do reino ser testemunha, amém? Glória a Deus. E o testemunho que vem do Espírito Santo, nem manadial, ouvir dizer. Nós não vivemos de ouvir dizer, amém? Então, tem um site aí chamado Fuxico Gospel. Como é que é possível ter Fuxico Gospel? Logo você sabe que aquilo não é uma cultura do reino. Logo pelos frutos você conhece que está por detrás. Houve um jovem que me disse, não, pastor Mauro, nós precisamos mesmo, tá vendo, de falar da vida dos cantores. Porque o povo da igreja quer saber da vida dele. Esse não é povo da igreja, esses são infiltrados dentro da igreja. Esses são arruaceiros do mundo que entraram e ficaram com as vestes dos santos, que pegaram com os títulos dos santos. Estes são arruaceiros, amém? E a palavra de Deus expõe, amém? Precisa de entender essa verdade. Continuando a ler. E os anciãos e os escribas excitaram o povo e, investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Glória a Deus, continuando. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Glória a Deus. Já viste aqui o que está acontecendo nessa passagem? Se você conhecer um pouco da história de Moisés, Moisés disse assim: Deus há de levantar no vosso meio um irmão, um profeta como eu. A ele, quem não ouvir, será arrancado do povo. E eles estão a dizer, ó, esse Jesus aqui quer mudar o costume de Moisés. Quem é que estava a mudar o costume de Moisés? Eram eles, alegando que eles não deveriam ouvir Cristo. Usando até Moisés como fundamento. Olha, não devemos ouvir Cristo por causa de Moisés. Okay? Então, eles é quem estão a mudar a verdade e a mentira e acusando os outros. Essa tem sido a característica de um povo religioso. Mas o porquê que eu acentuei essa questão? Porque logo a seguir, existe algo que acontece. Fixando todos os olhos em Estevão, o rosto dele brilhava como anjo. Mas ainda assim, a calúnia não parou, a mentira não parou, a difamação não parou, a falta de vergonha não parou, o espírito religioso não cessou. Por quê? Eles estão a ver o rosto do anjo de Estevão brilhar como anjo. Agora, nós podemos abordar esse tema de duas maneiras. Você escolhe. Abordar os homens pecadores ou abordar os poderes do mundo vindouro. Como assim? Você está a ver eles a difamarem. Mas de repente, não, pera. Esquecem da difamação. O rosto desse homem não está a brilhar. Lucas 24, os discípulos disseram, não ardia o nosso coração enquanto ele falava conosco. Aqui há evidências daquilo que acabamos de ler em 1 de João, capítulo 3, versículo 2. Somos os filhos de Deus, mas sem ainda saber o que há de ser. Como assim? Isso é a manifestação das coisas que estão por vir. Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Não sabeis vós que ninguém se dará em casamento, mas serão como os anjos? Mas aqui Estevão, o rosto dele já brilhava como anjo. Então o que eu te estou a tentar mostrar nesses dois pontos das Escrituras, existem realidades espirituais que infelizmente, por causa de debates na carne, contendas carnais, ainda muitos não acessaram realidades espirituais hoje já disponíveis, porque eles perdem tempo com distrações até mesmo nas coisas de Deus. Eles estavam distraídos na difamação, num zelo religioso que era mentira. Olha, ele quer mudar os costumes de Moisés.
e não atentarem para as manifestações que estavam à frente deles. Porque Jesus tinha dito, serão como anjos no reino dos céus, não se dando em casamento. Mas eles não queriam saber, ignoraram as manifestações à frente deles para se focar em coisas carnais. E isso é um quadro, é se calhar uma imagem perfeita de como existem realidades espirituais disponíveis em Cristo, mas você se concentra em coisas de distração. A Bíblia diz no livro da Colossenses, ninguém vos incomode sobre datas e festas. E no dia de hoje, é o dia, por exemplo, que é celebrado, e você que é homem, você que é pai, ou você que é mãe, comprou algo, né? A mim não me compraram nada, Iona, não me ofereceram nada. Um presente, porque é o dia do pai, o melhor pai do mundo. Você também, para te elogiar, tem que condenar os outros. Se eu sou o melhor pai do mundo, estão a me comparar ou diminuir os outros, certo? Eu tenho que ser o pai que eu sou chamado a ser para os meus filhos. Eu não tenho que ser o melhor pai do mundo, amém? Aliás, o bom pai é aquele que está nos céus. Porém, ontem você orou, Senhor, santifica a minha vida, não quero mais contato com demônios, não quero mais que demônios toquem nas minhas vestes. Você repreendeu Satanás, vai para trás de mim, o Senhor te repreende, Satanás. Antes eu era do mundo, mas hoje eu estou em Cristo, isso é a verdade. E você hoje está a celebrar o Dia dos Pais. Você alguma vez parou e perguntou qual é a origem do Dia dos Pais? Mas esse é um assunto de difícil interpretação, não porque é um assunto não conhecido, mas é de difícil interpretação por causa da dureza dos nossos corações, que debatemos coisas fúteis ao invés de nos focarmos olho o rosto do anjo. E ficamos aqui, presta atenção. Dia 19 de março é uma data do catolicismo, onde se celebra o José, que eu não lhe conheci, e a Maria, que eu também não lhe conheci. O único aí que eu conheço mesmo é só Jesus. O único que você deveria conhecer é só Jesus, mas você conhece hoje, está a celebrar o dia do José, que não sei se você viu, o dia da Maria, tá vendo? E você sem saber, mas o meu pai é tudo para mim. E quem é que o pai dele não é nada para nós? Noutras palavras, o que nós estamos a falar. Você disse ontem, Senhor, não quero mais coisas do demônio, mas hoje você está a celebrar coisas do demônio. E aqui, Joana, nós vemos como muitas das vezes o nível de verdade dentro da igreja é uma linha muito fina. É muito frágil. E houve um cardeal católico que disse, os protestantes alegam que não são católicos, que não têm nada a ver com a Igreja Católica, mas, no entanto, celebram as nossas festas, celebram as nossas datas, fazem aquilo que nós determinamos, quando na realidade dizem que eles não são católicos. Então, queridos irmãos, espero que eu não ofendi alguém, mas se ofendi, vamos lá, só posso ofender alguém carnal. Eu só posso estar a ofender alguém carnal. Porque se eu sou espiritual, eu sou das coisas do alto. Medito nas coisas do alto. Às vezes aqui é que você vê, Joana, como a vontade de ser elogiado, de ser aceite, te trai. Porque você quer tanto ser reconhecido que você aceita. Há pessoas que estão achando, meu Deus, no dia quando é que eu vou ser pai, para também um dia ouvir dizer, acordar de manhã, me dizerem feliz dia do pai. Quer dizer, irmão, chora pelas coisas do alto. Não chora por essas coisas que vão parecer, e ainda por cima, coisas de demônios. Eu vou repetir. O tal José eu não lhe conheço. A Maria também não. Jesus sim. Jesus é o meu assunto. Pensei também ser teu assunto. O número de pastores que me desejou feliz dia do Pai é assustador. Amém? Uns por falta de conhecimento, mas tinhas que conhecer. Porque ele disse, tendo cuidado das ovelhas, do rebanho do Senhor.
Eu tenho que ser instruído e instruível para poder apacentar as ovelhas que não são minhas. Amém? E hoje eu perguntei ao meu filho, o que é que na escola falaram? Ah, não, era para fazermos um vídeo para mandar para o grupo dos pais. E o que é que respondeste? Disse, professor, nós não celebramos essas coisas. Amém? Os meus filhos, eles estão instruídos que eles não vão ser menos filhos. Só porque eles não me desejaram feliz dia dos pais. Eu serei pai deles dia, tarde, à noite, anos por vir. Amém. Há uns que estão a cair. Ah, não, meu pai não sabe. Como é que é? Seja onde lá, onde tu estiveres. Ei, se você amasse teu pai, você tinha que desejar que o teu pai estivesse bem com Deus. Amém? Amar teu pai como nova criatura, como uma pessoa em Cristo. Você deveria dar, porque a Bíblia diz, ninguém tem maior amor do que esse, do que um homem dar a vida pelos seus amigos. É teu pai, ele prega o evangelho. Do que ele desejar só feliz dia dos pais e ficar com medo, por causa da rejeição, medo de lhe falar que Deus lhe perdoou. Que Jesus é o lugar que Deus tem para ele. Que Jesus é o lugar de esconderijo para que ele conheça a verdade. Amém? É necessário que você entenda isso. E depois eu faço essa pergunta. Entendemos a redenção em Cristo? Porque não duvida, Ioana, o número de cristãos que entendendo isso fica mas assim porque ele sabe que isso vai criar conflito numa sociedade. Saiba disso, nos países anglófonos não se está a comemorar o Dia dos Pais, é só nos países lusófonos. Eu li hoje que a África do Sul também adotou essa data. Mas a África do Sul, eu não quero entrar no porquê, mas a África do Sul só adotou a revelia, que é para contrariar o status quo. E você não quero entrar nisso. Mas o primeiro dia de comemoração do Dia dos Pais foi em 1909, quando uma jovem, depois de ver que se celebrava o Dia das Mães, ela quis agradecer ao pai dela porque o seu pai cuidou dela e dos irmãos após a morte da mãe num parto de um dos seus irmãos, em 1909. Então, com a ajuda de um grupo, de uma aliança de jovens cristãos, levou-se aquilo até Washington e então declararam em junho o Dia dos Pais. Mas uma católica tem sempre que pôr sempre lá o seu assunto para dizer nós é quem estamos a dominar. Então contraria trazendo uma data. Na Inglaterra, no Dia da Mulher, ou Dia da Mãe, não é em maio. Por que eu estou a apontar a Inglaterra? Porque são os países evangélicos. Isto são datas católicas, segundo o calendário gregoriano. Você vai para o judaísmo, isso não existe. Você vai para o verdadeiro sentido de cristianismo, isto também não existe. Agora, o que existe é um fundamento. Honrai pai e mãe. E não há necessidade de haver uma data para que essa honra seja manifesta. É um princípio, e se você não tem esse princípio no teu coração, espera o próximo ano para você se lembrar, por causa da mídia, para você honrar teu pai e tua mãe. Então ninguém nos incomoda, nós honramos nossos pais em função da verdade. E se o teu pai não foi um bom pai, você lhe honra não por causa de outra coisa, mas porque é adoração em espírito e em verdade. Porque é adoração ao Senhor. Amém? Então eu quero te ajudar, quero te encorajar a ser liberto, a não andar no estilo de vida que você ora aqui, mas depois bebe cálice de demônios. Amém? Então é o mesmo que dizer, lhe deixa, quando sair da igreja, já vai voltar para o vômito dele. A hora, chorou? Tá bem, espera. Larga um bocado velho. Porque pele por pele todo homem dará pela sua própria vida. Amém, igreja? Eu libertei meus filhos de terem culpa ou sentimento de culpa por não me desejarem o feliz Dia dos Pais ou me colocarem ou eles se colocarem a si mesmos num altar de demônios. O que é isso, igreja? Não. Amém? Conhecemos os poderes do mundo vindouros. E voltando para a minha mensagem, o rosto de Estevão brilhou como anjo. Mas ainda assim eles lhe apedrejaram. Porque existe um povo que não quer saber
daquilo que são as realidades espirituais. Então, no livro de Efésios, queridos irmãos, amém? No livro de Efésios, amém? Ó filhos, sede libertos desse jugo. Você não é mau filho porque você não desejou teu pai. Feliz dia dos pais. Amém? Você não é mau filho. Não. A honra que nos é devida aos nossos pais, ela flui de um princípio de obediência ao nosso Deus. Amém? E amém. Então, aleluia, amém? Nós somos livres dessa idolatria. Hoje mandaram-me essa mensagem. E eu disse, mas e eu que não celebro essas datas? Como é que fica? Não celebro essas datas. Não celebro porque eu sou religioso. Não, eu não celebro essas datas. Porque essa data não é uma data que atesta para a minha fé. Amém? Então, se eu te explicar certas coisas, você não vai aceitar. Se nós começarmos a abrir aqui argumentos que são visíveis e te explicar que a adoração à Rainha dos Céus é feita cada vez que você celebra o teu aniversário e compra-se um bolo e apaga-se as velas. Vou te perguntar, por que o teu bolo nunca foi triangular, sempre redondo, parecido com a lua? Porque a história do passado era que se desejava boa sorte para a criança, para ela não ser atormentada por espíritos malignos. Logo, em formato ao bolo, à lua, um bolo redondo, com velas, sopra-se e faz-se um desejo, e aquela fumaça das velas, que é o incenso que sobe até a Rainha dos Céus, que leva os desejos, para que houvesse boa sorte nas crianças. Para que não houvesse doenças, não houvesse esse tipo de coisas. E quando você vai ler o livro de Jeremias, diz, o pai colhe a lenha, a mãe faz os bolos e os filhos oferecem à Rainha dos Céus. Então, como é que diz, não, isso de festa para mim, isso é só para as crianças. Amém? Isso é quando eu era criança. Porque é quando criança que foi te ensinado a oferecer a Rainha dos Céus. Logo, você, como vemos aqui em Atos 6, nós vimos que eles debatiam, contendiam contra Estevão, ok? Porém, o que eu estou a te dizer, não precisa de ser muito espiritual. Você vai só num ilhéu, nesses povos que vivem nas águas, próximo das águas, e eles te dizem exatamente isso. Isso não precisa ser muito espiritual, queridos irmãos. Por isso que aquilo que nós chamamos comba tem sempre um bolo. O comba, não é? E põe sempre uma comida ali no morto. E bolos oferecidos a quem? A Rainha dos Céus. Por isso é que você vai ao cemitério e você encontra bolo. Você vai à praia, nas festas do mar, você vai encontrar bolos. Agora, a ignorância que há em nós das coisas espirituais faz com que você se torne um filho inútil e combate a verdade como se estivessem a te ensinar uma mentira. Agora, há também um outro lugar. Vou te encorajar a vencer o diabo. Vou te encorajar a vencer a mentira e o medo. Quando você ouvir verdades, aceite ela. Não ataca quem está a falar a verdade. Porque você tem medo de que, se você obedecer essa verdade, isso vai te trazer problemas. Porque a Bíblia diz que todo aquele que quiser piedosamente viver para Cristo será perseguido. Logo, queridos irmãos, eu não vou ensinar meus filhos a fazerem parte do altar de demônios só porque eu quero coçar o meu ego. Amém? Libertem os teus filhos dessas heresias. Amém? E liberta-te a ti mesmo. Agora, amanhã, honra teu pai. Amém? Sem nenhuma data. Continua a honrar teu pai. E serás um bom filho. É exatamente isso que a palavra de Deus nos ensina. Mas o meu choque. Somos assim tão idólatras que precisamos de substitutos e aceitamos até tocar em cálices de demônios só para sentir que fomos aceitos. Só para sentir que nós não somos, ou sentir que somos especiais. Então Cristo não é suficiente para nós. Ou será que você já compreendeu Cristo? Porque a Bíblia diz, não é assim que nós aprendemos em Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, sobre os mundos vindouros, sobre as casas, sobre os poderes dos mundos vindouros. Existem realidades
No livro de Efésios, Joana, se pudermos rapidamente abrir o livro de Efésios. Amém. Aleluia, glória a Deus, amém, igreja, amém, amém, Amém. amém. Não toque em altar de demônios. Amém. Amém? Está assim como uma barata ou uma formiga, você sacode do teu ombro. Não toque em altar, em coisas de demônios. Questiona a origem das coisas. Questiona. Eu me pergunto como é que esses cristãos têm pulseiras de Pandora. Você já ouviu que a caixa da Pandora, que é uma caixa de maldições, que quando se abre, liberta as maldições? Quer dizer, vocês cristãos então, esse cristianismo é o qual? Será que é aquele que disseram que nos últimos tempos haverá um cristianismo sem cruz? Será que já chegamos lá? Que há salvação ou arrependimento, ou perdão, sem arrependimento? Será que já atingimos essa realidade? Aleluia, aleluia. Venha comigo no livro de Efésios, capítulo 1. Aleluia. Aleluia. No verso 20. Aleluia. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Existe uma realidade que foi manifesta através de Cristo. Existe uma realidade que se manifestou no momento em que Jesus ressuscitou. Não foi só um evento, olha, Jesus ressuscitou. Não. Algo aconteceu. Algo que se manifestou. Não estamos mais a falar da ressurreição. Estamos a falar de algo que se manifestou por meio da ressurreição. Verso 19. E qual a sobressalente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Que manifestou em Cristo. Há um poder que nós acabamos de ler. Aqueles que experimentaram os poderes do século XX por vir. Há uma realidade. Essa realidade é nossa. Já é tua em Cristo. 1 de João capítulo 3, verso 2. Amados, hoje, agora, já somos filhos de Deus. Mas o que está por vir ainda nós não vimos. Mas essa realidade é testificada em nós pelo Espírito Santo. Então a Bíblia diz aqui ainda em Efésios capítulo 1, aleluia, verso 11. Nele digo, Nele quem? Cristo. Em Cristo digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. com o fim, com o objetivo De sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Eu fui selado com o Espírito Santo. Assim como uma garrafa que você compra. Se você abre a garrafa e a tampa não está selada, você desconfia. Então, quando você não vê o Espírito Santo numa pessoa, você tem que desconfiar. Amém? Amém. Ah não, mas ele brilha. Nós não estamos à procura de brilho. Já viste que a lâmpada brilha? Não, eu gosto do Espírito Santo. Qual é o sinal? Qual é o fruto digno de arrependimento? Qual é o fruto digno de arrependimento? É a vida do Espírito Santo numa pessoa. Então você tem Simão o mágico. Viu Pedro, depois de ser batizado, viu Pedro como numa manifestação do poder, esse poder dos mundos vindouros. Ele disse, não é esse poder que eu estava a tentar impressionar o povo. Meu Deus, Pedro, aquele dinheiro ali das bruxarias, guarda uma parte. Está a ver quando você não abre mão do pecado? Está a ver quando você não permite o Espírito Santo renovar a tua mente, te transformar por completo? Você guarda ainda mais reserva do pecado. Está a ver? Então, você guardou, esse irmão, lhe apanharam, né? Ele guardou um bocado do dinheiro dele. E depois disse, ô Pedrão, vamos me fazer participante do altar de demônios. É por isso que Pedro reagiu. Pedro reage porque lhe convidaram com uma oferta, como se ele fosse balão. Lhe deram dinheiro como vem participar do cálice de demônios. E então Pedro olhou para ele e disse, ô filho do diabo, filho do engano. Você não tem parte nesse ministério. Então, queridos irmãos, hoje é um típico exemplo
de como a espada é mesmo para separar aquele que diz que crê e aquele que afinal participa no altar do demônio. Está lá. Vem daqui. Não quero ofender ninguém, só estou a partilhar a revelação que eu carrego. Amém? Se ofendi, só ofendi o incrédulo. Não faz mal. Agora, repare bem o que nós estamos a falar. Então ele disse, Pedrão, lembra quando o mestre falou que é para ir com para levar uma bolsa de dinheiro? Eu também guardei essa bolsa. Tá, pronto, eu me pese embora. É ali das bruxarias que eu guardei. Pronto, já não estou lá, né? Mas é só uma recordação, né? O homem também tem que se precaver. Vocês. Então ele pegou e disse, Pedro, me dá também desse poder. Com o objetivo de impressionar e continuar a manipular os outros. Com o objetivo de continuar a manipular os outros. Queridos irmãos, Pedro olhou para ele e deu conta que esse homem não tinha parte nesse ministério. O sinal, o fruto do Espírito Santo digno de arrependimento, Jesus falou, né? João Batista disse, produzam frutos dignos de arrependimento. E qual é o fruto digno de arrependimento que essa geração aprendeu hoje? Que ele põe saia, não põe calça, que ele não põe trança, que ele não põe joias. As moças aprenderam a ficar tipo estábulo, amém? Mas você nunca viu o Espírito Santo a tornar alguém feia. Não, você vê o Espírito Santo libertar pessoas, a autoestima delas muda, o guarda-fato também muda. Algo mudou nele. Por quê? Porque aquilo era a presença de um demônio. Agora, repare bem o que nós estamos a falar. João Batista disse, produzam frutos dignos de arrependimento. E aqui, a evidência que ele não se arrependeu é que ele estava a tentar comprar o Espírito Santo. Quando você tenta fingir que você é cheio do Espírito Santo, essa é uma evidência que você não se arrependeu. Quando você não exibe a presença do Espírito Santo em ti, essa é uma evidência que você não se arrependeu. O Espírito Santo é a garantia de que você é selado, pertence a Jesus. Nós estamos à procura de homens cheios do Espírito Santo, não malabaristas que iludem e depois quando são expostos pelos erros, a evidência, falta do fruto, então eles partem para a difamação. Amém? Amém. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, até quando? Ó insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou? Porque a palavra começou no espírito e fostes agora para a carne. Nós não podemos mais nos enganar, nos iludir, porque esse é cristão, aquele cristão. Nós não temos nada a ver com isso. Não temos nada a ver com isso. Ele tem que produzir frutos dignos de arrependimento. E para um homem, uma mulher, exibir frutos dignos de arrependimento, que é carregar o Espírito Santo, só é possível se ele realmente se quebrantou, se ele considerou a sua vida como um lixo para alcançar Cristo. E negar-se a si mesmo. E hoje nós temos um monte de gente que não se negou a si mesmo. Temos um monte de gente que ele entende que dar dinheiro na igreja faz dele cristão. Mas deixa-te lembrar, havia também uma igreja, né, que surgiu e que deram ouro ao sacerdote. Toma, constrói para nós o nosso Deus. E então, você vê hoje que se nós não exibirmos certas aparências religiosas, não és visto, nem tido, nem achado. Não, eu admiro esse facto dentro do corpo de Cristo. Eu admiro esse facto dentro do corpo de Cristo, queridos irmãos. Sem querer perder muito tempo, eu quero te mostrar nas Escrituras. Nele fomos feitos herança. Queridos irmãos, há um selo que é o Espírito Santo. É isso que você deveria aprender. A partir de hoje, se você até aqui não fazia, a partir de hoje, a única coisa que você deve atentar é se esse homem, essa mulher, tem o Espírito Santo. Não é se ele canta bem, se prega bem, se fala a paz do Senhor. Nós não queremos saber disso. Se veste bem. Não, nós só queremos saber se ele tem a evidência do Espírito Santo. Um homem e uma mulher que tem o Espírito Santo, ele aponta para as coisas do alto. Ele não aponta para as coisas terrenas.
Você já viu falar uma nova criatura que diz eu sempre fui assim? Se você é novo, sempre foste como? Ah, não, eu desde o ventre da minha mãe sempre fui assim. Ele próprio está a testificar que ele não é, ele é porco. Se você está a falar que ele é. O nome dele é bacon, o nome dele é linguiça, eu não sei qual é o nome, quer dizer toscana. Querido irmão, repudie tais coisas. Porque é evidente que essas coisas são repudiáveis no reino dos céus. Ele disse, errais não conhecendo o poder de Deus nem as Escrituras. No assunto que aqueles abordaram a Jesus sobre casamento. E você vê que no reino dos céus, esses assuntos não são assuntos, mas são assuntos dentro da igreja. Você vai ver a igreja apontar para estatísticas disso, estatísticas daquilo, estatísticas daquilo. Eu hoje estava a ver... Eu estava a ver uma estatística que nos Estados Unidos, acho que é nos Estados Unidos, o número de divórcios diminuiu. Está caro. Não quer dizer que se reconciliaram. É mais barato você não se divorciar. Não quer dizer que eles se reconciliaram. O que é que eu quero dizer com isso? Quer ver? Hoje nós temos, queridos irmãos, estatísticas falsas dentro da igreja. X pessoas batizadas, Simão foi também batizado. E eu quero terminar a minha mensagem, queridos irmãos, nesse ponto. Eu não sei se você me ouve pela primeira vez. Não sei qual é a tua experiência em relação a mim. Porém, Joana, eu vejo algo muito interessante. Na rua, eu não sou visto como pastor. Eu não tenho a aparência de pastor. Eu não tenho truques de pastor. Eu não tenho o comportamento típico de um pastor. Eu não tenho. E eu acho que para mim é um gozo. Eu gosto dessa questão. Não que eu tivesse problema de ter a aparência de pastor, mas como é que um pastor é parecido? Como é que um pastor se parece? Qual é essa evidência que aquele homem é pastor? Então vocês ouvem tudo e qualquer coisa, porque vocês não amadureceram nas coisas do Espírito. Vocês não amadureceram nas coisas do Espírito. Algum dia, eu termino minha mensagem aqui. Há um jovem pastor, que ele é hoje pastor. É pastor. Que um dia ele estava com duas outras pessoas a evangelizarem na rua. E nesse dia eu estava sentado numas escadas e tinha um dos meus discípulos aqui comigo. E ele disse, não denuncia que eu sou pastor. E eles, quando abordaram, eu demonstrei, fiz de tudo para lhes mostrar que eu era ateu. Então ele começou a falar da palavra de Deus. Eu disse, não. Eu disse, não, vocês da igreja, vocês falam. Em primeiro lugar, não entendem o que vocês falam. Não. Vocês falam uma coisa, depois fazem outra. Amigo, nada, obrigado. Me deixa só, estou aqui a curtir o meu dia, estou a descansar, estás a ver? E ele insistiu, não, a palavra. E eu bloqueei ele durante muito tempo. E à medida que eu bloqueava, na realidade, o que eu estava a fazer é que ele falasse cada vez mais. Ele falou. Hoje é pastor. De repente eu disse, amigo, eu preciso de uma pergunta. Disseste isso, porém está escrito isso. Falastes isso, porém está escrito isso. Argumentaste isto, porém está escrito assim, está escrito assim. Disseste aquilo, falaste isso, mas está escrito assim. Daqui a bocado, a pessoa que estava com eles a lhes instruir disse, para. Ela olhou para mim e disse, o senhor não é ateu. Um ateu não sabe essas coisas. E ela virou-se para eles, acho que era um casal, e disse, não é isso que eu ando a vos corrigir. E eu me pergunto, como é que é possível você sair para pregar e te corrigirem? Você sair para evangelizar e te abafarem? Ele disse, a lâmpada é acesa, não é para ficar debaixo da coisa, não é mais para te apagarem. O orgulho daquelas, da igreja, das 5,
igrejas tolas, 5 noivas tolas, é que elas foram com a palavra sem o Espírito. Nem todo mundo que está fora da tua congregação não conhece Deus. Não é porque ele é da tua congregação que conhece Deus. Não é só porque faz parte do teu grupinho que ele não pode ser de Deus. Isso foi o que os apóstolos fizeram. O mestre repreende. Ei, há quem é maior que tu, será maior que tu. Você nunca vai chegar ao princípio da iniciação dele. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Agora, a professora dele também ainda errou mais. Disse, não, por que você não vai fazer parte da nossa escola bíblica? Eu disse, é muito orgulho da senhora reconhecer que eu sou instruído nesse nível e me pedir para eu fazer parte da escola bíblica da senhora quando eu estou a preparar a minha oh mãe, abre o olho. Ou seja, nós devíamos andar nos poderes do mundo vindouro e não tentar dominar os outros pelo nosso argumento de mostrar que sabemos mais, que somos melhores. O fruto digno do arrependimento é o Espírito Santo. E do Espírito Santo vêm os frutos. Do Espírito Santo vêm os dons. Do Espírito Santo vem o testificar de que somos dele, de que Deus está no controle, de que Satanás já foi julgado. É o Espírito Santo quem dirige nossas vidas. Como é que está a tua comunhão com o Espírito Santo? Cuidado com falsa adoração. E cuidado você se convencer que você pode ser de Deus e fazer parte do altar de demônios. Aqueles que são de Deus não comungam com coisas de demônios. Joana, um cardeal católico disse: a partir do momento que alguém lê a Bíblia, ele é protestante. Depois que ele não lê a Bíblia. Aleluia! Que Deus te abençoe. Amém e amém e amém. Que o Senhor continue a te honrar. Se você é pai, se você é homem, que o Senhor continue a te honrar. E você não precisa de pactos de demônios para você se sentir honrado. Amém e amém. Agora, o que eu acabei de te mostrar nessa noite, que as coisas de demônios não são assim tão demoníacas aos teus olhos. É boa coisa, Dia dos Pais, é uma boa celebração. Mas afinal é um altar de demônios. Cuidado para você não se envolver com coisas ocultas. Amém e amém. Permaneça firme. A Bíblia diz que Abraão, e eu quero só deixar esse versículo na palavra, e você leia a Bíblia, faça bom combate, ore, medite. Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado pela mensagem que o pastor trouxe. Queremos acreditar na tua palavra, aprofundar mais a tua palavra. Senhor, revela-nos a tua palavra. Romanos 4, no verso 20, diz: e não duvidou da promessa de Deus pela incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Amém? Pai Santo, obrigado pela tua palavra. É isso que você tem que fazer. Não seja só um ouvinte da palavra. Vai orar, irmão, vai orar. Ore, busque o Senhor em jejum e oração. Consagre tua vida. Porque se você não consagrar a tua vida, você vai se dedicar a fofoca. Lembra aquilo que eu falei no início? O outro me disse: não, pastor, o que os cristãos querem é... Eu ouvi falar da vida dos famosos da igreja. Isso é um mundo dentro da igreja. Será que és tu? O Senhor veja e te repreenda. Mas se você veio da parte de Deus para fazer parte, que o Espírito que está sobre nós venha também sobre ti. Amém e amém. Aleluia! Glória a Deus, o Senhor Jesus é bom. Certamente Ele está no controle. Obrigado, Ioana. Nós terminamos aqui. Amém. No nome de Jesus Cristo Nazareno. Pai, obrigado pela tua palavra, pela tua graça, pelo teu Espírito. Foste tu na cruz crucificado para que nós pudéssemos ser cheios de teu Espírito, te conhecendo e nos tornando fortes para fazermos proezas num mundo que jaz em trevas. Amém e amém. Aleluia. Generados pelo Espírito, cheios de esperança, e como os montes de Sião, que não se abalam, regenerados pelo Espírito,
cheios de esperança. E como os montes de Sião, que não se abalam, assim somos nós, assim somos nós, a geração que te adora, Senhor Jesus. Assim somos nós, a geração que te adora, Senhor. Assim somos nós, assim somos nós, a geração que te adora, Senhor Jesus. A geração, a geração, a geração, oh, a geração, a geração, a geração, a geração, oh, a geração, a geração, a geração, a geração, a geração, a geração.